Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga, e hoje nós vamos conversar a respeito do pânico. A síndrome do pânico está relacionada aos transtornos da ansiedade e ao mal do século, né? As doenças da alma. E entre os sintomas das crises de síndrome do pânico estão taquicardia, sudorese, dores no peito, sensação de fraqueza nas pernas, formigamento nas mãos, na boca, nos braços, sensação de que vai desmaiar, sensação de perda de controle, que a pessoa pensa que vai morrer. Aí a pessoa normalmente vai para o hospital, faz uma bateria de exames e se verifica que não existe uma doença fisiológica. Existe um diagnóstico de síndrome do pânico, a tão temida síndrome do pânico. Aí a pessoa começa a ficar muito insegura. A pessoa tem medo de sentir esses sintomas no metrô, no ônibus, dirigindo, tem medo de passar mal na rua sozinha. E aí a pessoa vai se fechando e vai ficando com os pensamentos acelerados, né? Com aquele medo de perder o controle, medo de enlouquecer. E normalmente esses medos podem evoluir para outras fobias, como por exemplo a claustrofobia, onde a pessoa já não entra mais no elevador, não entra mais no avião. Pode evoluir para agorafobia, que a pessoa tem medo de lugares abertos, ou até para uma fobia social, onde a pessoa já tem medo de relacionamentos sociais, tem medo de passar mal, fica totalmente fechada e insegura. E aí, normalmente, são receitados medicamentos controlados, com o objetivo de controlar a crise de pânico. Só que esses medicamentos, eles vão tratar os sintomas, que são as crises. Eles não vão tratar a causa desses sintomas. E a causa pode ser uma causa inconsciente. Pode estar relacionado a um relacionamento abusivo, pode estar relacionado a traumas que a pessoa teve, por exemplo, situações que ela perdeu um ente querido, uma situação traumática. Pode estar relacionado à sobrecarga de estresse. Então, todas essas causas, elas podem desencadear os sintomas das crises de síndrome do pânico. E não vai adiantar tratar os sintomas se não forem tratadas as causas. Muitas pessoas tratam esses sintomas com medicações durante décadas. E essas medicações cada vez têm doses maiores, mais fortes. E a causa, aquela causa inconsciente que está lá no fundo, não é tratada. Então não vai adiantar. Ela vai continuar se tratando durante décadas e ela nunca vai acabar com a síndrome do pânico. Além do que, esses medicamentos controlados, eles causam uma síndrome de abstinência. E eles têm também muitos efeitos colaterais, como por exemplo, sonolência, perda de memória, depressão, perda da coordenação motora, tá? Perda da capacidade de concentração. Então, a pessoa que já sofre com crises de pânico, ela vai somar mais problemas a ela. Ela vai ter dificuldade de dirigir, ela vai estar com a memória já com problema, não está legal. Então, são mais problemas que ela vai somar àqueles que ela já tem. Então, ela tem que manter o foco, que ela tem que se libertar das causas. Assim, ela se liberta das medicações, das crises e obtém a cura. Porque essas medicações, elas não curam, elas só viciam, elas escravizam.
elas só reprimem as crises. Elas não terminam com as causas que estão lá. Então a pessoa fica escrava desse sofrimento. Agora, o que é melhor? O que é mais saudável? A pessoa ficar escrava de uma medicação que na realidade ela não está mudando nada, ela só está reprimindo as crises. Ou é melhor, mais saudável, essa pessoa mudar a realidade, descobrir o que está causando esses sintomas e tratar essas causas? O que é melhor? Os médicos, eles podem sim curar as doenças fisiológicas, as doenças do corpo, mas as doenças da alma, só a psicoterapia pode curar. Remédio não cura a doença de alma. Só a pessoa, com a sua consciência e com a psicoterapia para ajudar. Então, muitas vezes, as pessoas acham mais fácil escolher remédios, ou escolher o álcool, ou até substâncias químicas ilícitas, né? Para tentar curar uma ansiedade. E a pessoa fica presa numa apatia, tentando evitar um sofrimento, e a pessoa nunca vai enfrentar aquela crise de ansiedade, de pânico, como ela deve ser enfrentada. Ela é uma catarse. Ela está transbordando as causas inconscientes para fora. Elas estão vindo à tona para que possam ser tratadas. Elas não podem ser reprimidas. Elas têm que ser tratadas, senão elas vão continuar lá e cada vez mais fortes. Então, enfrentar o sofrimento das crises é o primeiro passo para a cura. E a pessoa tem que ter em mente que ninguém morre com crise de pânico, porque elas duram de 15 a 30 minutos. É uma eternidade para quem está sofrendo, mas elas vão passar. E a pessoa vai passar de qualquer forma. E a melhor forma é enfrentando, sabendo que é capaz de passar por elas e é capaz de controlar a crise, e não a crise controlar a pessoa. E como que ela pode controlar? Primeiro passo, controlando a respiração. Aquele exercício onde a pessoa inspira lentamente, contando até 4. Segura o ar, contando até 2 devagar. E depois solta o ar pela boca, contando até 6, bem devagar. E repete esse exercício durante 10 vezes. Então, às vezes a pessoa também tem essas crises durante o sono. E ela acorda com essas crises de pânico. Aí a pessoa pode controlar também com esse exercício de respiração, sabendo que aquela crise é psicológica, sendo que ela já foi diagnosticada como uma crise psicológica, né? Então, o pensar positivo, o pensar que a pessoa pode controlar aquela crise, pode controlar o medo, a pessoa já se sente no controle e é mais fácil de enfrentar. Agora, se a pessoa se vitimiza, a pessoa se coloca no papel que está doente, que precisa de uma ajuda externa, aí a pessoa acha que é mais fácil tomar um medicamento X ou Y, receitado por alguém, por um médico, que o médico decidiu. Aí ela não teve a responsabilidade de questionar, de decidir, de pensar. Ela simplesmente é uma vítima da situação. E aí ela vai ficar décadas e décadas nessa situação. E não vai ter sucesso. Porque ela vai estar tratando somente o superficial, só os sintomas. Não vai estar mexendo na causa que cria aqueles sintomas. E os sintomas são só um sinal. O corpo está te somatizando, te alertando que algo precisa ser tratado, que algo não está mais sendo suportado. E esse algo inconsciente, essa causa, está se manifestando através dessa taquicardia, dessa falta de ar, dessa dor no peito, dessa insônia, de todos esses sintomas. É como se a pessoa tivesse uma pneumonia e essa pneumonia
desce como sintoma uma febre. Aí a pessoa vai tratar a febre. A pessoa vai morrer, porque ela tem que tratar a causa da febre, que é a pneumonia, né? Então não adianta a pessoa ficar só mascarando a realidade. A cura depende mais da atitude da pessoa aceitar a crise e aceitar que ela pode enfrentar essa crise. Essa crise vai durar, como eu já disse, de 15 a 30 minutos no máximo, e ela vai passar. E exercícios físicos aeróbicos também são muito bons, porque eles desaceleram aquela adrenalina da mente, do cérebro. E eles distraem, né? E exercícios de relaxamento também ajudam muito. O YouTube tem muitas opções muito boas que a pessoa pode experimentar e vai ajudar bastante. E também uma terapia ocupacional, ou seja, ocupar o seu tempo com coisas que te façam feliz. Pode ser um trabalho, um estudo, relacionamentos, viagens, atividades que tragam felicidade à sua vida. E eu espero sinceramente que vocês não tenham essa síndrome do pânico nunca, nunca experimentem esse transtorno na vida de vocês. Mas se caso você tenha uma crise de pânico, que já foi diagnosticada como doença psicológica, se a crise vier, não se desespere. Pense que você é capaz de controlar a crise. Não tenha medo. Aceite que aquela crise é uma catarse que vai te curar, vai te ajudar a entender as causas daquela crise, daqueles sintomas. E você pode controlar o seu pensamento e chegar na sua cura. A cura está em você. Você controla a crise e não a crise te controla. E se vocês conhecem alguém que está passando por esse problema, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez fará muito bem a ela ouvir as palavras desse vídeo. Gente, muito obrigada pela companhia, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, toquem o sino para receber todas as notificações, tá? E se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana com um novo assunto. Muito obrigada. Beijão para vocês. Tchau.